Vamos fazer exemplos numéricos disso, para ver se a gente entendeu esse conceito? Então, um exemplo numérico. Meu campo é o campo radial. Vocês identificaram, né? Que isso aqui é o campo R. Eu tenho uma curva que eu já dei parametrizada. Eu quero calcular o trabalho realizado por essa força sobre essa trajetória. Essa curva é um arco de parábola, mas isso não vai ser... Não é um motivo de grande preocupação. Que vai de 0, 0 a 2, 4. E como que eu calculo a integral de linha do campo vetorial sobre a curva, que é exatamente esse ingrediente, integral de f dr. Bom, o que eu preciso fazer é fazer a integral no domínio da parametrização, que é 0, 2. Estão vendo lá que eu parametrizei de 0 a 2. Então é a integral de 0 a 2. Do produto escalar f de gama de t pelo vetor gama' de t. O que der será uma fórmula em t que eu integrarei na variável t nesse intervalo. Numericamente, integral. Quem é f em gama de t? O que é essa história de f em gama de t? O meu campo f é o campo radial xy. Então eu não vou escrever aqui x e y, porque eu quero fazer uma integral em t. Eu estou olhando o campo f atuando sobre a curva. Então eu vou escrever o meu campo, que é xy, usando o x e o y da curva. Porque o que eu estou olhando é esta força atuando neste ponto. E sobre estes pontos, a força é xy, a força é t2. Então o meu campo de forças é o t2. É o campo vetorial em cima da curva. Escalar por quem? Pelo vetor tangente gama'. Então eu tenho que calcular o gama' de t. O gama' de t é 1, 2t. Então eu vou fazer o produto escalar por 1, 2t. E o que der eu vou integrar dt de 0 a 2. Ou seja, integral de 0 a 2 de t mais 2t3 dt, que é igual a t2 sobre 2 mais t a quarta sobre 2 de 0 a 2. Essa é a primitiva. Quando você deriva t2 sobre 2, você abaixa o 2, cancela, dá t. E quando você deriva t a quarta, dá 4, t a terceira sobre 2, 2t a terceira. Calculado no t igual a 2, isso dá 4 sobre 2, que é 2, mais 16 sobre 2, que é 8. Resposta 10 unidades do que você estiver usando. Então, queria que vocês observassem que o procedimento de cálculo é parecido, mas não é igual o do integral de linha de campo escalar. Aquele lá a gente tinha que calcular o módulo do gama'. Essa que é a diferença. Quando eu for fazer a integral de linha deste tipo, aparece o gama' escalar o f, não o módulo dele.
O módulo dele está aí? Está. O módulo dele está aí duas vezes. Uma em cima, uma embaixo, então cancelou. Calcular a integral do campo vetorial menos yx sobre a curva x2 mais y2 igual a 2. O que é x2 mais y2 igual a 2 mesmo? Circunferência. Está parametrizada? Não. Então nós temos que parametrizar. Pergunta que surge naturalmente. Para um pouquinho. Se cada um parametrizar de maneira diferente, o que acontece com o resultado da integral? Será que ele depende da parametrização? Essencialmente não, mas felizmente ele depende de uma maneira sutil de uma parte que eu quero que ele dependa. Então vamos lá. Se a gente pegar duas parametrizações equivalentes, não depende. Mas pensa que você parametriza num sentido ou no outro. Imagina que você pega a mesma curva, parametriza num certo sentido, essa é uma circunferência, você parametriza no sentido horário ou no anti-horário. O que muda nessa história toda? O gama-linha fica invertido, fica um gama-linha menos o outro. Isso vai trocar o sinal. Se você parametrizar de forma diferente, não preservando o sentido de percurso, inverte o sinal. O que é bom, porque o trabalho realizado por um campo de forças, imagina um campo de forças que é o mesmo, ele não mudou. Você faz uma trajetória indo num certo sentido e faz a mesma trajetória voltando. O trabalho realizado pelo campo de força é oposto. Isso é assim na física. Ainda bem que isso ocorre aqui. Aí então você fala, mas no teu enunciado você não disse qual era o sentido de percurso. Pois é, tem que dizer. Eu não posso enunciar assim, parar aqui o enunciado e dizer para você isso dá menos A2.